Olá, pessoal. Vamos à aula sobre ligação química, em especial ligação covalente. Bom, então, a ligação química, como a gente já viu, ela depende da eletronegatividade, do grupo e do período e da distribuição eletrônica. A gente já viu o que é ligação iônica, agora vamos ver o que é ligação covalente. Então, geralmente, a ligação covalente é feita por elementos que são classificados como ametais, né, e a sua representação, né, é feita por meio de estruturas como moléculas. A gente também representa estruturas de Lewis, e a carga formal e a ressonância são importantes para a gente definir qual é a estrutura de Lewis mais estável. Conhecimentos que você deve dominar: desenhar as estruturas de Lewis de moléculas e íons, usar cálculos de cargas formais para avaliar estruturas de Lewis alternativas e representar estruturas de ressonância e do híbrido de ressonância. Então, o que é uma ligação covalente, né? Ela é uma ligação que resulta do compartilhamento de elétrons entre átomos para atingir a configuração eletrônica do gás nobre correspondente. Ele é formado a partir de não metais, resultando em moléculas. Então, a gente tem moléculas diatômicas, como H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 e I2, e moléculas poliatômicas, como P4 e S8. E o que são as estruturas de Lewis, né, que a gente usa para representar essas moléculas? Elas são representações dos elétrons da camada de valência como pontos ao redor do símbolo do elemento. Então, a gente pode representar a estrutura de átomos, né, as estruturas de Lewis de átomos. A gente pode representar a formação de um composto, por exemplo, aqui, 2 átomos de cloro e 1 átomo de cálcio formam o cloreto de cálcio. Aí a gente vê como é que os elétrons são transferidos de uma espécie para outra. Né? O cálcio perde os 2 elétrons da camada de valência e cada cloro ganha 1 elétron. Formação de uma molécula. Então, a gente tem aqui 2 átomos de flúor se ligando, formando uma ligação covalente aqui do F2. Bom, a ligação química, ela depende da eletronegatividade dos átomos que estão envolvidos na ligação. E a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. Então, como a gente observa aqui, o flúor, né, e os elementos vizinhos a eles são os elementos que mais têm, que maior eletronegatividade tem. E aqui o césio é o que tem a menor eletronegatividade, né, o césio e os seus vizinhos. Aqui a gente tem a ligação covalente, mostra representada para formar a molécula de H2, né, a estrutura de Lewis do H2, do F2, do CH4, do CF4 e do HF. Né? Essas estruturas aqui são as estruturas do CH4, né, e CF4. Na sequência, a gente vai ver como é que a gente monta a estrutura de Lewis. Bom, então, por enquanto, a gente vai ver isso aqui, ó. Elétrons na camada de valência e sua relação com o número de ligações covalentes. O número de elétrons de valência, elétrons da camada mais externa, tem grande participação na determinação de quantas ligações um átomo pode formar e nas formas moleculares. Por exemplo, no segundo período da tabela periódica, do lítio ao neônio, a camada externa de valência tem capacidade para 8 elétrons, que correspondem aos orbitais 2s e 2p. Elétrons na camada de valência e número de ligações. Quando a camada de valência está semi-preenchida ou está preenchida a menos da metade, no caso do lítio e do carbono, ou seja, com 4 ou menos elétrons, o número de ligações formadas é igual ao número de elétrons de valência. Quando a camada de valência está semi-preenchida ou preenchida mais do que a metade, como no caso do carbono e do neônio, até o neônio, né? Ou seja, com 4 ou mais elétrons, o número de ligações é igual ao número de vagas nos orbitais, números de elétrons que deveriam ser adicionados ao átomo para preencher sua camada de valência. Então, vamos ver aqui, ó, no caso do lítio, ele tem 1 elétron na camada de valência e forma uma ligação. O berílio tem 2 elétrons na camada de valência, forma 2 ligações. E o boro tem 3 elétrons na camada de valência e forma 3 ligações. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência e forma 4 ligações. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, então faltam 3 para ele completar o octeto, portanto ele forma 3 ligações. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, então faltam 2 para ele completar o octeto, né? Então ele forma 2 ligações. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, e para completar o octeto ele forma uma ligação. E o neônio tem a sua camada de valência completa, com 8 elétrons, e não forma nenhuma ligação. A gente vai ver agora a TLV, Teoria de Ligação de Valência.
relação entre a valência e o grupo ou família da tabela periódica. Então, o bório e alumínio são do grupo 3, ou 13, portanto, são trivalentes. O carbono e o silício são do grupo 4 e, portanto, são tetravalentes. O nitrogênio e o fósforo são do grupo 5 e, portanto, são trivalentes, né, para completar a camada de valência. O oxigênio e o enxofre são do grupo 6 e são bivalentes. O flúor e o cloro são do grupo 7, são monovalentes. Então, como é que a gente faz a representação das estruturas de Lewis? A gente vai ver várias regrinhas aqui. A primeira regra é determine o número total de elétrons de valência. Então, a gente tem os exemplos de algumas moléculas e íons aqui para vocês fazerem. Eu vou fazer outros exemplos, ok? Na sequência. A segunda regrinha é desenhe o arranjo das ligações da molécula ou íon. Então, a dica, o átomo central geralmente é escrito em primeiro lugar. Então, no caso aqui, ó, do CO2, ele é o átomo central. No caso do NH3, o N é o átomo central. E no caso do SO4, 2-, o enxofre é o átomo central. Outra dica, ou o átomo central é o átomo de maior valência. Então, o átomo central geralmente é escrito em primeiro lugar, ou o átomo central é o átomo de maior valência. Então, aqui no caso é o oxigênio, nesse caso é o nitrogênio, e aqui nesse caso é o oxigênio. Se há mais de uma estrutura, outras informações são necessárias para desenhar a estrutura mais provável, que em geral não é cíclica por causa da tensão, certo? Geralmente estruturas cíclicas têm muita tensão. Então, bom, vamos seguindo. Então é isso, geralmente a estrutura não é fechada, é uma cadeia aberta. Como desenhar as estruturas de Lewis? Regra 3. Ordene os elétrons restantes, os não ligantes, em pares para dar um octeto a cada átomo. Os elétrons não ligantes são os elétrons totais de valência menos os elétrons ligantes. A gente, só para lembrar que os elétrons ligantes, né, a gente representa como uma linha, né? E os não ligantes são os pares, aqueles dois pontinhos. Então, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Escrever a estrutura de Lewis de uma molécula ou íon. Ele quer que a gente escreva a estrutura de Lewis da água, do metanal e do íon clorito. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o exemplo 23. Vamos começar pelo A. 23 não, 2.3. Vamos começar pelo A, que é a molécula da água. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente precisa saber qual é a distribuição eletrônica. Então, a gente vai lá na tabela e pega o número atômico. No caso do hidrogênio é 1. Então, vai ficar 1s1. Então, na camada de valência, tem 1 elétron. Aí, o oxigênio tem número atômico 8. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Na camada de valência, tem 6 elétrons. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a regrinha 1, né, é contar o número total de elétrons. Então, o número total de elétrons da camada de valência é igual. Então, aqui na fórmula, a gente vê que tem 2 hidrogênios. Então, a gente vai multiplicar os elétrons da camada de valência por 2. Então, fica 1 elétron vezes 2, mais o oxigênio só tem 1. Então, fica 1 vezes 6 elétrons da camada de valência. Então, isso aqui vai dar 8 elétrons. Então, na estrutura de Lewis, a gente só vai poder colocar 8 elétrons. Então, 2, vamos fazer o arranjo. Então, vamos lá. Desses átomos aqui, o oxigênio é o que tem maior valência, né? A valência dele é 2, porque ele precisa de 2 elétrons para completar a camada de valência. E a valência do oxigênio é 1, que ele é uma exceção, ele completa a camada de valência com 2 elétrons. Então, no caso do arranjo, aquele átomo que tem maior valência faz mais ligações, então ele fica no centro. Então, eu vou colocar ele aqui no centro e os hidrogênios nas laterais. Então, aqui eu já usei 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, faltam 8 elétrons. Então, o que eu faço? Eu vou completar o octeto colocando os elétrons nos átomos. Então, o hidrogênio já está completo. Então, eu venho e coloco os elétrons
Ó, 1, 2, 3, 4 no oxigênio. Então, se eu contar aqui, ó, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E cada hidrogênio tem 2 elétrons. Então, aqui está terminada a estrutura de Lewis da água. Né? Vamos continuar o exemplo. Agora a gente vai fazer para o metanal. Então, B, metanal, que é H2CO. Então, de novo, a gente faz a distribuição eletrônica. Né? Deixa eu subir aqui para a gente ter mais espaço. Então, hidrogênio tem número atômico 1. Vai ficar 1s1. Na camada de valência, só tem um elétron. Aí depois vem o carbono com o número atômico 6. Então fica 1s2, 2s2, 2p2. Na camada de valência, que é a camada 2, a última camada preenchida, eu fico aqui com 4 elétrons. Depois vem o oxigênio, que tem número atômico 8. E fica 1s2, 2s2, 2p4. Na camada de valência, eu tenho aqui 6 elétrons. Então, novamente, aqui a valência do hidrogênio é 1, para completar a camada ele precisa fazer só uma ligação. A valência do carbono é 4, ele precisa de 4 elétrons para completar o octeto. E a valência do oxigênio é 2, ele só precisa de 2 elétrons para completar o octeto. Então, vamos à primeira regrinha. Então, qual é o número total de elétrons? Então, eu tenho aqui 2 hidrogênios, então fica 2 vezes 1 elétron, mais carbono só tem 1, então fica mais 4 elétrons, 1 vezes 4 elétrons, mais oxigênio só tem 1, então fica 1 vezes 6 elétrons. Então aqui o total vai dar 12 elétrons. Então agora a gente vai fazer o arranjo. 2. Bom, então vamos olhar aqui, ó. O carbono, tá vendo? É o que faz mais ligações. Então eu vou colocar ele no centro. Depois eu vou ligar um hidrogênio, outro hidrogênio e o oxigênio. Então aqui eu já usei, ó, 3 pares de elétrons. Eu já usei 6 elétrons. Então falta eu usar mais 6. Então vou fazer a parte 3 aqui. Então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Só que eu observo que eu completei o octeto do oxigênio, mas o carbono está incompleto. Os hidrogênios estão completos. Então o que eu faço aqui? Eu pego esse par e formo uma dupla ligação aqui. Então 4, vai ficar H, C, dupla O, H. Agora sim, ó, o oxigênio tem 8 elétrons e o carbono também tem 8 elétrons e cada hidrogênio tem 2 elétrons. Então aqui a gente terminou também a estrutura de Lewis do metanal. Então vamos fazer agora a estrutura de Lewis do íon clorito. Então C, íon clorito é ClO2-. ClO2-. Então vamos lá. Então vamos fazer a distribuição eletrônica. Então cloro tem número atômico 17. Então deixa eu olhar aqui. Então fica neônio, 3s2, 3p5. Neônio, 3s2, 3p5.
Então, na camada de valência, tem 7 elétrons. Depois vem o oxigênio. Tem número atômico 8. Então, fica 1s2, 2s2, 2p4. E na camada de valência, fica aqui com 6 elétrons. Ok? Bom, então, vamos contar aqui o número total de elétrons. Então, 1, número total de elétrons. Então, eu tenho 1 vezes 7 elétrons do cloro, porque só tem 1, mais 2 vezes 6 elétrons do oxigênio. Então, 2 vezes 6, porque tem 2 aqui, ó. Então, 2 vezes 6, 12, mais 7, dá 19 elétrons. Aí, o que acontece? Como essa espécie é um íon, então ela tem uma carga negativa. Quando a carga é negativa, isso significa que essa espécie ganhou um elétron. Ela tem um elétron a mais. Então, no total aqui, eu vou ter 20 elétrons. Se fosse, por exemplo, um cátion, né, eu teria que remover o elétron. Como é um ânion, eu adiciono um elétron. Então, fica 20 elétrons. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é o arranjo. Né? Aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, a gente tem duas coisas em conflito. Ó, porque ele começa com Cl, né? E o oxigênio, ele é o que tem maior valência. A valência do cloro é 1 e a valência do oxigênio é 2. Nesse caso aqui, eu vou optar por colocar o cloro ao centro. Depois a gente vai ver mais exemplos na frente, que quando você tiver dúvida, o que é que você faz? Quando você tem dúvida se, por exemplo, coloca o oxigênio no centro ou o cloro no centro. Você vai desenhar estruturas diferentes se você fizer isso. Então, aí tem uma forma de você fazer o cálculo da carga formal, que eu vou ensinar na sequência, e aí você esclarece qual é a estrutura mais provável. Então, eu vou colocar aqui o cloro, colocar o cloro no centro. Então, fica oxigênio, cloro, oxigênio. Ok? Então, aqui eu já usei 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Vamos continuar aqui. Agora eu vou distribuir os elétrons, né, que são 16. Vou colocar aqui para completar o octeto. Então, vai ficar assim, O, Cl, O. Então, se eu colocar 6 nos oxigênios, já estou usando 12. 12, 13, 14, 15, 16. 16 mais 4, 20. Ó, já usei todos os elétrons, certo? Aí, o que eu percebo aqui? Ó? Aqui a gente pode já aprender a calcular a carga formal. Vamos fazer aqui do lado, para vocês entenderem. Então, vamos fazer o cálculo da carga formal para o oxigênio. Esse daqui. Então, como é que faz esse cálculo? Então, é o número de elétrons da camada de valência. Então, o oxigênio tem 6, menos metade dos ligantes. Então, aqui tem 2 elétrons ligantes. Então, metade dos ligantes vai ser 1, mais os não ligantes. Então, os não ligantes são esses pontinhos, 6. Então, fica 6 menos 7, menos 1. Então, a carga formal desse oxigênio é menos 1, e do outro também é menos 1, porque ele é igual. Então, vamos calcular a carga formal agora para o cloro. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, menos metade dos ligantes. Então, ele tem aqui 1, 2, metade dos ligantes. Ele tem 4 ligantes. Mais os não ligantes. 1, 2, 3, 4. A gente coloca todos. 4. Então, fica 7 menos 6, mais 1. E mais 1. Então, se eu somar essas cargas aqui, ó, vai ficar mais 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1. Então, a carga está batendo com a carga do íon aqui, ó. Tá vendo? Que tem carga negativa, então essas cargas tem que dar uma carga negativa aqui. Mas se eu pegar e formar uma dupla ligação aqui, ó, vou fazer o 4 aqui, ó.
Como é que vai ficar? Vai ficar O, Cl, dupla O. Ok? Então, vamos ver como é que ficam essas cargas. Então, esse oxigênio aqui não mudou, então ele vai continuar com carga -1. Então, vamos calcular a carga formal para o cloro. Então, vai ser 7 menos metade dos ligantes. Então, ele tem 6, metade vai dar 3. Mais os não ligantes, 1, 2, 3, 4. Então, 4. Então, vai ficar 7 menos 7, 0. Então, esse cloro tem carga 0. Agora, vamos fazer o cálculo da carga formal para o outro oxigênio. Então, ele tem 6 elétrons, menos metade dos ligantes, dá 2. Ele tem 4, né, ligantes. E os não ligantes são os pontinhos, que ele tem 4. Então, vai dar 6 menos 6, 0. Quando eu somo todas essas cargas, coloco a carga do íon aqui, vai dar -1. Aí, o que eu observo? Ó? Essas cargas aqui estão mais próximas de 0 do que essas daqui. Essa aqui é -1 e mais 1. Aqui eu tenho 2 zeros. Então, quanto mais próximo de 0, né, e eu tenho aqui também uma carga negativa sobre o elemento mais eletronegativo, né? Então, eu tenho uma estrutura mais estável. Então, o 4 aqui é a estrutura mais estável, tá certo? Então, essa aqui é a resposta. Ok? Essa aqui é a estrutura mais estável. Então, eu vou colocar aqui O, Cl dupla O. É a estrutura mais estável. Né? Aí alguns devem estar se perguntando, nossa, mas o cloro, ele está com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons, né? Então, isso acontece com todos os elementos a partir do terceiro período, porque eles têm elétrons D que podem receber esses elétrons. Então, eles são exceções à regra do octeto. O cloro, né, ele pode formar compostos, né, com mais de 8 elétrons. Então, ele sofre expansão da camada de valência. A gente vai ver isso na sequência também, né, mais exemplos, ok? Então, vamos lá. Aí tem mais testes, né? Tem mais outros exemplos aqui, se vocês quiserem fazer. Aí a resposta aqui, vocês podem notar que a resposta do A, do B estão iguais, as que eu fiz. E a do C está diferente, porque ele não considerou isso, a expansão da camada de valência, mas está errado, tem que considerar, tá bem? Então aqui eu já fiz a correção. Vamos fazer mais um exemplo, o exemplo 2.4. Então vamos lá, exemplo 2.4. Então, escreva a estrutura de Lewis do ácido acético. Ele já disse para a gente que é o ácido acético. Então, é o CH3, COOH, que é o ácido carboxílico do vinagre, que forma quando o etanol do vinho se oxida. Aí ele já disse também para a gente, ó, no grupo COOH, os dois átomos de oxigênio estão ligados no mesmo átomo de C, e um deles está ligado ao átomo final de H. Os dois átomos de carbono estão ligados um ao outro. Na verdade, ele já está dizendo para a gente como é que monta, né? Mas vamos lá. Carbono tem número atômico 6. Então, fica um S2, 2S2, 2P2. Então, na camada de valência, a gente tem 4 elétrons. Oxigênio tem número atômico 8. Então, fica um S2, 2S2, 2P4. Na camada de valência, tem 6 elétrons. E o hidrogênio tem número atômico 1. Fica um S1. Na camada de valência tem 1 elétron. Aí aqui o carbono tem valência 4, o oxigênio tem valência 2, o hidrogênio tem valência 1.
Então, vamos começar aqui pelo número total de elétrons. Então, eu tenho 4 hidrogênios. Então, fica 4 vezes 1 elétron, mais carbono, eu tenho 2. Então, para o carbono fica 2 vezes 4 elétrons, mais 2 vezes 6 elétrons do oxigênio. Então, aqui são 12, mais 8, 20, mais 4, 24 elétrons. Então, eu tenho 24 elétrons nessa estrutura. Na hora de terminar, vocês podem até contar direitinho para ver se está certo, ok? Aí, 2 aqui, a gente vai fazer o arranjo. Então, os átomos que têm maior valência são os carbonos. Então, eu vou ligar os carbonos entre si. Aí, como é um ácido carboxílico, né, eu vou colocar um oxigênio aqui e o outro oxigênio aqui. Né, ele já disse pra gente que os 2 oxigênios estão ligados no mesmo carbono. Aí, eu vou colocar os hidrogênios. Então, 1, 2, 3, aí eu já completei o octeto desse carbono. Aí, eu vou colocar mais um hidrogênio aqui, ó. Ok? Então, aqui eu já usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já usei 14 elétrons. Faltam 10. Vamos colocar aqui agora. Então, vamos colocar os elétrons não ligantes. Então, são 10, né? Então, eu coloco aqui 2, 4, 6, 8, 10. Já coloquei 10. Então, já coloquei todos os elétrons que eu podia colocar. Aí, o que eu posso fazer agora? Ó? Esse carbono está incompleto, né? Os hidrogênios estão completos, ó, cada um com 2 elétrons. Né? Os oxigênios também estão completos com 8 elétrons. Aí, falta o carbono, que só tem 6 elétrons. Aí, eu vou pegar um desses pares e formar uma dupla ligação aqui. Então, vai ficar H, C, H, H, C dupla O, H. Okay? Ah, professor, eu poderia ter colocado o oxigênio no outro carbono? Não, porque ele quer a estrutura do ácido carboxílico, né? Se ele quisesse, se ele não tivesse colocado, né, a fórmula estrutural, se ele tivesse colocado só a fórmula molecular, você poderia desenhar diferentes estruturas, mas aqui ele quer somente a estrutura do ácido carboxílico. Então tá pronto aqui. Agora sim, o carbono está com 8, os carbonos estão com 8 elétrons, assim como os oxigênios, e os hidrogênios estão com 2 elétrons. Aqui ele mostra, né, como é que ele fez, né, e dá mais 2 testes para vocês fazerem. Ok? Bom, eu vou parar por aqui e vou continuar essa aula porque ela demora bastante. Aí eu gravo a parte 2 daqui a pouquinho. Até logo.